Bom dia, queridos irmãos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre contar e viver a nossa história. Nos nossos dias, um filósofo britânico disse que eu só posso responder à pergunta o que devo fazer se eu puder responder à pergunta anterior: de que história ou de quais histórias eu faço parte? Se eu estiver interessado em conhecer melhor uma pessoa, a compreender um pouco a respeito dela, seus motivos, seu comportamento, seus valores e princípios, é fundamental a gente conhecer um pouco da história dessa pessoa, a gente conhecer a sua biografia. Isso vai nos dar um pouco mais de conhecimento e das razões e das motivações dessa pessoa. Faz todo sentido conhecer a história dessa pessoa. Então, nós vamos falar sobre isso no nosso devocional em família. Nós vamos ler então um texto que nós já lemos aqui num devocional anterior, mas eu queria explorar um pouco mais focado uma parte desse texto, que está lá em Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler do versículo 25 ao 27. É a passagem de Jesus andando com seus discípulos no caminho de Emaús. Diz assim o texto bíblico: Ele, Jesus, lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Você consegue situar a sua história dentro da história bíblica? Você consegue contar a sua história a partir da história maior de Deus? Bom, o retorno dos discípulos para Emaús é o retorno deles para a sua vida cotidiana, para a segunda-feira que já vai começar no próximo dia. E agora eles estão sem o seu Senhor. Jesus morreu na última sexta-feira e eles estão voltando no domingo para a sua rotina de vida na sua cidade de origem. É muito interessante a gente observar por esse ângulo que muitas vezes na nossa própria trajetória de vida, na nossa própria estrada da vida, por vezes a gente se encontra assim, meio perdido, sem referência. Por quê? Porque algumas das nossas expectativas ou alguns dos acontecimentos que na história, eles parecem não fazer muito sentido para nós. Nós não conseguimos vê-lo conforme Deus está promovendo a história por meio desses acontecimentos. Parece que as coisas não se encaixam na nossa forma de interpretar as coisas, assim como aconteceu na vida daqueles discípulos que estavam a caminho. Mas é muito interessante observar que, em um dado momento dessa caminhada, eles se encontram com Jesus, ou melhor, o Senhor Jesus vai ao encontro deles. É interessante que essa é uma tônica que nós encontramos nas Escrituras, que apresentam Deus como um Deus de amor, que é Ele quem vai ao encontro do homem, Ele é quem vai ao encontro das suas criaturas. E o que Jesus faz para mudar a história da vida desses discípulos de forma tão radical, para ressignificar aqueles últimos acontecimentos em Jerusalém? É interessante que Jesus ele não se revela simplesmente assim, dizendo: ressuscitei, estou aqui, olha para mim e pronto. Ou ele não faz um sinal miraculoso para testificar a respeito de si. Nada disso. O que ele faz é ir para as Escrituras e vai contar o que dele está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, diz o texto bíblico que
de Moisés aos profetas, Jesus então vai contar-lhes o que a seu respeito está escrito ali. Em um certo sentido, o que Jesus está dizendo é que as histórias individuais de Abraão, de Moisés, de Davi e de tantos outros personagens bíblicos do Antigo Testamento são histórias individuais que trazem edificação para nós ao lermos essas histórias. São histórias de pessoas que tiveram um relacionamento com Deus e pessoas que viveram em seu contexto social, mas também que essas histórias compõem uma história maior que a Bíblia revela, a história do Senhor Jesus. E essa questão de que Jesus está mostrando aos seus discípulos que a história dos discípulos de Jesus, elas compõem essa história maior, fica também evidente quando olhamos para uma outra história, a história de Paulo na estrada para Damasco. Agora não mais a estrada de Emaús, mas na estrada de Damasco. O que acontece com ele lá? Ele então tem um encontro, uma visão do Senhor Jesus ressurreto. E nessa visão do Senhor Jesus Cristo que ele tem ali naquela estrada, o que o Senhor Jesus Cristo diz para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Observe que Jesus já é ressurreto ali, já tinha se manifesto aos seus discípulos por várias vezes, e ali, por último, está se revelando a Paulo. Mas Paulo não estava perseguindo a Jesus pessoalmente, Paulo estava perseguindo aos discípulos de Jesus. E o que Jesus está dizendo para Paulo é: você está me perseguindo. Então, é muito interessante a gente observar isso que o Senhor Jesus está dizendo. A história dos seus discípulos ao longo, dentro do seu contexto, são histórias individuais, mas Deus está contando a sua história maior por meio da história individual dos seus discípulos. Por isso, a nossa pergunta inicial, eu queria voltar a ela, resgatá-la. Você consegue situar a sua história dentro da história bíblica? Você consegue contar a sua história a partir da história maior de Deus? Isso nos possibilita perceber no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos afazeres e responsabilidades profissionais ou de estudo, nos dias de dor, nos dias de dúvidas e incertezas, o agir de Deus por meio de Deus e para Deus. Tem uma frase de C.S. Lewis que diz o seguinte: eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia, não apenas porque o vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. A história de Deus continua sendo escrita nesse mundo. Ela ainda não se encerrou. Deus não virou a última página desse volume. E eu espero, de fato, que você consiga situar a sua história de vida na história de Deus, que você consiga contar a sua história a partir dessa história maior, gloriosa, que Deus está escrevendo ao longo das eras, ao longo dos séculos. Que Deus te abençoe